Antes da palavra, nós lemos uma crônica, contamos uma história para melhor entendimento da palavra. E eu queria começar essa crônica fazendo uma pergunta para vocês. Eu acho que essa vai ser fácil para vocês entenderem. Qual é a pessoa mais derrotada que existe no mundo? Quem? O diabo. Por que ele é o mais derrotado? Porque desde quando ele foi banido do céu, ele já sabe que ele foi condenado ao inferno, ele já sabe que ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, ele só está esperando o momento dele para ele ficar no lugar dele. Mas, enquanto ele não é lançado lá, ele tem as estratégias dele. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Qual é a pessoa mais persistente que existe no mundo? O diabo. Sabe por quê? Porque ele está debaixo dos nossos pés. A gente pisa nele, a gente queima ele, a gente amassa ele todos os dias. Quando a gente está no caminho de Jesus. Mas mesmo assim ele está lá assim: eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua vida. Ele não desiste. Ele é a pessoa mais persistente que existe. E eu pensando nisso, né? Eu queria fazer uma ilustração, uma demonstração para vocês. Apaga a luz ali, por favor, Pedro. Aqui atrás também. É assim que nós estamos antes de conhecermos Jesus, nas trevas. E então, Jesus ele mostra a luz dele, que é a palavra de Deus, onde ele nos mostra onde nós devemos seguir, os caminhos que nós devemos seguir e aquilo que nós devemos fazer todos os dias das nossas vidas para que nós venhamos aí ter a salvação eterna. Mas o diabo, ele tenta de qualquer forma nos afastar da luz de Jesus. E ele tenta mostrando o colorido dele, o colorido do mundo. Qual dessas luzes chama mais atenção? A colorida. Mas nós sabemos que aqui é a verdade. Mas muitas pessoas, mesmo estando na verdade, elas procuram ir até aquela luz, onde vai trazer destruição, onde vai trazer tudo aquilo que não presta para a sua vida. E quando você se converte e está na luz de Jesus, o diabo ele não desiste, ele não apaga a luz dele, ele continua lá e ele usa estratégias para tentar destruir você. Ele conhece cada passo da sua vida, assim como Jesus também. Por isso que ele quer o melhor para a sua vida, mas ele quer o pior para você. E quando você se converte, está nos caminhos de Jesus, ele fala assim: bom, ela se converteu, mas eu sei que aquele menino gostava daquela menina na escola. Eu vou fazer ela começar a gostar dele, para ele começar a gostar dela também de novo e sair da presença de Jesus. Eu sei que aquela menina ela bebia, ela parou por causa de Jesus, mas eu vou começar a colocar post no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, para que ela venha ver e tenha vontade de novo de voltar, e assim eu vou tirar a alma dela de novo para mim. O diabo, ele conhece que você, às vezes lá no mundo, fazia coisa errada, dançava funk, ou até mesmo falava palavrão, e ele vai colocar pessoas do seu lado falando, para que isso venha a ser costume seu de novo. O diabo ele tenta de qualquer forma, ele nunca vai parar. Enquanto nós estivermos na luz de Jesus, ele sempre vai tentar nos destruir, mostrando o colorido do mundo dele, mostrando a alegria que existe no mundo mais falsa, que nos leva à destruição, a tudo aquilo que não presta e ao inferno. O colorido do mundo até parece bonito, mas ele não leva a nada. A luz de Jesus nos mostra a verdade, o caminho, a verdade e a vida que nós precisamos. Então que nós venhamos a entender isso, sabe? O diabo, ele vai lançar, fazer com que você venha lembrar, como era bom lá no mundo, mas ele faz você esquecer de quanto era ruim, quando você estava sozinho, quando você tinha depressão, quando você bebia era alegre lá no mundo, mas quando chegava em casa era só tristeza. Ele faz você esquecer disso. Mas com Jesus é alegria eterna. Com Jesus é alegria sempre, e principalmente na vida eterna. Então que nós vamos a entender isso e saber que a luz de Jesus é muito mais, muito melhor, infinitamente mais do que o mundo passageiro colorido do diabo.
Amém? Amém. Palmas para o Senhor. Boa noite, Igreja Florida Jardim do Senhor. Boa noite. Quero passar a mensagem hoje, que vocês abrissem em Deuteronômio 28. Amém? Vamos então louvar ao Senhor, para que o Senhor prepare o nosso coração como um terreno fértil para receber as palavras deles, que são sementes vivas. Amém? Para estar ouvindo a Tua palavra neste momento tão maravilhoso, tão especial, tão único, ó Pai. Por isso que nós não podemos perder uma única chance que nós às vezes perdemos, nós deixamos, ó Pai, de receber bênçãos por causa de nós mesmos, ó Pai. Então que o Senhor venha nos tocar, para nós termos, meu Pai, esta responsabilidade, esta intimidade com o Senhor, de estar, sabe, atento para não perder nenhuma bênção das que o Senhor já tem os braços cheios, meu Pai, para derramar sobre a Tua igreja. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, colocar em prática, aprender a cada dia e fazer tudo aquilo que a Tua palavra ensina, Pai. Quando nós obedecemos, como é maravilhoso, ó Deus, como é tremendo nós ouvirmos a voz do Senhor, nós lermos a Tua palavra, que são sementes vivas, e nós colocarmos em prática, obedecendo tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor é um Pai maravilhoso, o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Os sonhos do Senhor é a salvação de cada um de nós. Mas muitas das vezes, ó Pai, por causa da rebeldia, da desobediência, nós perdemos as bênçãos, ó Deus. Então que o Senhor esteja abrindo, meu Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, ó Deus, para nós colocarmos em prática tudo aquilo que é ensinado, meu Pai, para que nós possamos viver as maravilhas que o Senhor já tem preparado para aqueles que o amam, ó Deus. Por isso, desde já eu já te louvo, já te agradeço, porque eu já creio na convicção de um culto tremendamente maravilhoso. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito obrigada, Jesus. E é isso aí. A pastora Vilma hoje quer pregar sobre esta passagem de Deuteronômio, né? E eu estive fazendo uma reflexão. Eu tive a felicidade, tenho a felicidade de ter muitos livros que eu leio, livros maravilhosos que falam da palavra, falam das bênçãos, dos prodígios, milagres e maravilhas que Jesus fez. Se a gente fosse pregar aqui todas as curas e libertações que Jesus fez, a gente ficaria muitas horas pregando. Mas nós sabemos, né? Que o Evangelho é recheado de curas e libertação. Jesus curava cego, surdo, aleijado, ressuscitava. Ele era tremendamente maravilhoso. E ele veio para isso. E eu estava refletindo sobre as Escrituras. Este livro, quando eu li, me chamou a atenção o título: Escrituras que curam. E realmente a única pessoa que pode nos curar é a palavra de Deus e é o Senhor Jesus, né? Se nós tomarmos posse daquilo, se nós sempre praticar em ler, né, e fazer tudo o que é ensinado. E eu estava fazendo uma reflexão porque quando a gente lê as passagens da Bíblia, que as Escrituras é a Bíblia, né, em voz alta, né, para nós mesmos, sabe? E nós meditamos nela, que foi o que eu fiz. Eu li aquele livro, eu meditei nele, né? E Deus me mostrou algo tremendamente maravilhoso. E eu achei interessante porque o livro já estava todo marcado. Eu já tinha lido aquele livro, não sei quantas vezes. E nesse dia é que nem a Bíblia fala que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E nesse dia Deus tinha algo comigo, um propósito para mim. E Ele falou muito, muito, muito comigo. E aí eu falei, então eu vou pregar, vou montar a pregação e vou pregar aquilo que o Senhor quer e vou fazer aqui. Vou fazer aqui na nossa igreja, onde quer que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou estar evangelizando e pregando a palavra do Senhor e levando a verdade. Porque muitas das vezes nós não tomamos posse da palavra. Nós lemos, mas não praticamos.
E eu estava meditando que a palavra de Deus é remédio, sabe? Ela que nos cura, né? E eu estive refletindo sobre Provérbios 4, de 20 a 22, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Então ele manda nós atentarmos para a palavra de Deus quando está sendo pregada, quando nós lemos, e nós atentar os nossos ouvidos, né? Ele fala as razões, né? Inclinar os ouvidos. E aí ele fala depois, no 21, ele fala: não deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. E no 22 ele fala: porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Então, quando nós se convertemos, que nós conhecemos a palavra de Deus é quando nós encontramos, né? Que nós se encontramos com Deus e aceitamos Jesus e estamos ali lendo a Bíblia e trazendo para a nossa vida as bênçãos, né? Porque a Bíblia é recheada de bênçãos. Ela até fala, ou em preto, ou em azul, ou em vermelho, as passagens das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Então a palavra de Deus é vida para quem acha mesmo, e ela é saúde para o nosso corpo. Só basta nós vamos aprender hoje como é que nós vamos tomar posse. E eu estava vendo que a primeira coisa que nós temos que fazer é a fé. E lá em Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui, estamos ouvindo, nós estamos aprendendo a ter fé. Tem muita gente que fala: engraçado, a senhora tem tanta fé, eu não tenho fé. Então eu falo, a fé não é assim, ela é como diz aqui em Hebreus, né? Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E as provas das coisas que não se veem. Isso é fé, né? Porque você tem fé depois que aconteceu o milagre, não é fé. Você tem que ter fé antes de acreditar que aquele milagre ele realmente vai acontecer. E é muito forte, porque nós muitas das vezes somos afobados. Nós já queremos um milagre de imediato. E na palavra de Deus diz: tudo tem um tempo determinado por Deus, não é por nós. É que nem um tratamento. Quando você vai no médico passa 3 meses de tratamento, e as pessoas não fazem esse tratamento com a palavra de Deus. Então ela vai no médico, ela toma remédio, ela faz tratamento, porque ela não se apega à palavra de Deus, que tem todo esse poder que cura, que liberta, que salva mesmo, né? E aí no versículo 6 de Hebreus 11 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Olha que forte. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. E essa palavra galardoador é aquele que consola, que compensa. Galardoar é o mesmo que premiado e coroado. Olha que forte que é quando nós aprendemos o significado das palavras na Bíblia. Então eu estava vendo aqui, meditando, né, sobre essas palavras, e em João, 1 de João 5,15, ele completa essa passagem que fala da fé, dizendo assim: e se sabemos que Deus nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as nossas petições que lhes fizemos. Então, se você tiver a fé, você vai saber que tudo que você pedir para Deus, você vai ter a resposta. Basta crer e esperar, no momento certo, no momento dele. Porque às vezes não é você pede um milagre hoje, amanhã você fala: já está aqui, já consegui. Não. Porque depende de cada um. Deus tem um trabalhar com cada um de nós. E às vezes nós precisamos ainda se consertar em algo, tem algo errado conosco, mágoas, ressentimentos guardados, pessoas que a gente fala ingratidão, né? A gente passa por ingratidões aí, e aí a gente tem aquilo tudo guardado no nosso coração. E outra coisa principal para nós é perdoar, né? Nós temos que perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que nos ofendeu, que nos magoou, que nos entristeceu. Então nós temos que dar o perdão e receber o perdão, né? Fazer a nossa parte. E inclusive lá em Pedro, 1 de Pedro 2,24, fala assim: levando ele mesmo em seu corpo, o Senhor Jesus, né, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça,
e pelas suas feridas fostes sarados. Olha que forte. E eu me lembrei, quando eu li essa passagem, que o meu milagre, quando eu levantei da cadeira de rodas, que eu fui condenada a nunca mais andar, e no primeiro culto eu levantei e andei, foi esta passagem que está aqui em Isaías 4a, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E a pastora falou: se você crê nesta palavra, levante e ande. Eu levantei e andei. Foi o que? Foi a fé. Foi eu tomar posse da palavra que ela declarou para mim ali naquele momento. Então nós precisamos aprender que Jesus, ele é tremendamente maravilhoso, que ele faz prodígios, milagres e maravilhas para as nossas vidas, né? E tem também uma passagem que fala que a palavra de Deus é medicamento para todo o nosso corpo, e isso significa que não há nada para Jesus que ele não cure. Curar é a vontade de Deus, né? E aqui em Salmo 147:3 fala: e ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas dores e tuas enfermidades. Então eu fiquei meditando sobre o perdão. Por isso que nós temos que perdoar mesmo, sabe? Nós não podemos guardar ressentimento, mágoa, tristeza, nada. Que já todas as vezes que eu prego sobre perdão, eu falo da pessoa que às vezes está ali até para morrer por falta de um perdão. E quando ela perdoa, ela se cura e aquele milagre acontece, ninguém entende o porquê, mas é só liberar o perdão. Você vê que coisa forte que é, né? Então as pessoas se perdoam e acabam as pessoas se recebendo os seus milagres, as suas bênçãos, né? E aí então, aqui nós vamos ler agora aqui essa passagem, que em Deuteronômio 28, é interessante que de 1 aqui até 14, né, nós vemos que são as bênçãos de Deus, né? Porque o título até fala: as bênçãos que serão lançadas no monte de Gerizim, né? E diz assim, olha que forte que é: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, olha só, nós temos que ter o cuidado de guardar os mandamentos que Ele nos ordena, é uma ordem que Ele nos dá hoje para nós praticarmos. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos que Ele vai falar seguinte virão sobre ti e te alcançarão, mas quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então olha a importância de nós guardar os mandamentos, de nós receber essa ordenança hoje, e de nós fazermos aqui, de ouvir a voz do Senhor, para que todas as bênçãos dele possamos alcançar. E aí ele diz assim: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, que é os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e rebanhos e tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ele, mas por 7 caminhos fugirão diante dele. Olha que forte o que o nosso Deus faz, as promessas que Ele tem aqui para nós, se nós tomarmos posse. E no 9 ele diz assim: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Olha só, as pessoas, quando vê que o homem e a mulher de Deus é realmente o homem e a mulher de Deus, as pessoas têm temor, têm respeito, sabe? Falam: não, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus mesmo, né? E aí fala: e o Senhor te fará abundar, abundância de bens, né? No fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. E aí ele disse assim: e o Senhor te abrirá o bom tesouro do céu,
para dar chuva na tua terra, no seu campo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não te porá por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno novamente, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então veja como que, se nós ler a Bíblia e praticar o que é ensinado, nós vamos receber todas essas bênçãos, que vai ser as bênçãos para tudo que nós precisarmos na nossa vida, nós vamos ter a crença. Mas olha o que acontece aqui. Depois vem aqui o castigo por desobediência, na sequência, né? São 54 versículos. Eu não vou ler os 54 versículos, mas eu vou passar como lição de casa, porque o meu foco vai ser no versículo 22 que eu vou focar. Mas eu vou ler aqui para vocês verem a importância de nós obedecermos. E ele fala: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno novamente, ele falando, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E se você ler em casa as maldições, vocês vão ficar horrorizados de ver o que nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos envolvidos com essas maldições, né? Depois ele vai falar tudo que falou ali de bendito, né? Ele vai falar de maldito, que é amaldiçoado, né? Bendito é feliz e abençoado, já o maldito é condenado à maldição, né? Então ali, o que me chamou a minha atenção é o 22. O 22 diz assim: o Senhor te ferirá com tisica. Essa palavra tisica é tuberculose pulmonar, né? Do pulmão. Aí com febre, que a febre a gente sabe que se não cuidar mata. E com quentura, essa quentura a gente já vê que tem pessoas que têm. E com ardor, que é um calor imenso. E com secura, que é a sede. E com a destruição da sementeira, que é tudo que nós plantarmos não vai ser destruído. Inclusive nossos filhos também são sementes. E com ferrugem, esta ferrugem que eu estava fazendo estudo é uma doença que dá no intestino dos animais e dá nas plantas. E te perseguirão até que pereças. Então tudo isso vai nos perseguir até que morra. E aí eu vim aqui e fui ler. Deus mostrou para mim a palavra de Gálatas 3,13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, né, na palavra dele: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele foi a última maldição da nossa vida, não tem? Ele foi o último cordeiro vivo. Ele morreu ali naquela cruz para levar os nossos pecados, para levar as nossas dores, as nossas doenças. Então nós vivemos hoje pela graça e não pela lei. Por isso que a gente tem que declarar, quando você tiver qualquer doença na sua casa, na sua família, no seu animal, na sua planta, você tem que falar que é maldição da lei e que você não aceita, sabe? Por que você não aceita? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Então nós não podemos aceitar. Nós temos que levar ali a risco, sabe? E outra coisa que me chamou a minha atenção é o Salmo 139, de 13 a 16, que fala: pois tu criastes meu interior e no ventre de minha mãe tu me destes forma. Eu te louvarei porque fui formado de um modo tão maravilhoso. Tuas obras são tão maravilhosas e minha alma conhece bem isto. Minha forma não foi oculta de ti,
quando fui formado em segredo, quando fui entranhado nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu corpo sem forma, e em teu livro tudo foi escrito, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Eu achei muito forte esta passagem, porque realmente eu falei, meu Deus, olha que Deus que nós temos, que Ele já tem tudo sobre a nossa vida mesmo antes de nós nascer. Então nós somos a coisa mais preciosa de Deus, Ele que nos formou, né? A gente vê uma criança no ventre de uma mãe, a gente fica pensando, né? Como é que Deus faz tudo certinho, né? Põe o corpo lá, monta tudo aquele, que é uma bola de sangue, ali vai definir a cabeça, o tronco, os bracinhos, os pezinhos, o narizinho, a boquinha, os olhinhos, o cabelo, é uma coisa maravilhosa, uma perfeição imensa. E nós somos essa perfeição de Deus. Então, o que eu quero falar para a igreja? Que Deus, Ele falou comigo, quando eu li esse livro, e quando eu coloquei junto com a Bíblia, porque lá era tudo passagens bíblicas mesmo, né? E ali, Deus me abriu os olhos, Deus falou para mim, você vai profetizar. Profetizar é quando nós falamos bênção. Por isso que eu estava lendo aqui, que nós temos que ler a Bíblia para nós, em voz alta. E quando nós tivermos um problema na nossa casa, de uma doença, ou de qualquer problema, nós falar em alta voz. Nós ler a Bíblia, as promessas dele, e falar alto. Porque quando nós vamos falando, a nossa boca ela tem o poder, sabe? Tanto de abençoar, quanto de amaldiçoar. Então, de tanto nós repetirmos aquela bênção que vocês estão procurando, aquela cura, ela vai acontecer. Se assim você tiver fé, se assim você determinar, se assim você obedecer, como falou na palavra ali, que se não obedecer, só vem uma missão sobre as nossas vidas. Então, olha a importância. E neste livro, tinha uma pastora, neste livro, e ela deu falou lá de um testemunho verídico, que realmente aconteceu. Entregaram uma senhora na mão dela para morrer, que ela estava com essa tisica aí, que é essa doença do pulmão, né, tuberculose. E a mulher chegou morta praticamente. E ela começou a ler Deuteronômio, e ela começou a ler essas passagens, que fala aqui, né, repetir. Todos os dias ela repetia. E quando passou um mês, mais ou menos, a mulher começou já a falar. Aí a mulher lia junto com ela. Aí quando passou uns 3 meses, ela estava embaixo tomando café, em cima era lá junto que estavam os doentes. Ela escutou aquela barulheira, puro barulho, ela ficou apavorada. Ela sendo médico, será que aconteceu? Deixa eu ir lá ver. Chegou lá, essa mulher já estava curada. A mulher pulava, gritava, abraçava ela, agradecia, e ela também começou a louvar a Deus, agradecer, por causa do milagre que aconteceu. E pelos médicos ela não tinha mais volta. Então, por que eu quero falar isso para a igreja? Porque a pastora Ana Paula, se ela tivesse dado ouvido ao médico, quando o médico falou que era, praticamente só mandou ela comprar um caixão enterrado. Porque falou, este câncer não tem mais volta. Esse câncer não tem químio que salva. Este câncer não tem dinheiro, não tem Estados Unidos, não tem ninguém vai curar. E aí na madrugada eu fui falar com Deus. E eu chorei e pedi para Deus, me ajuda, me dá força que eu vou ajudar minha filha. Eu com 70 anos e ela com 35 anos. E ali a gente fica meio que chocado, né? A minha filha caçula ali. Aí eu peguei, fiquei pensando, né? Na hora, a Angélica estava com ela em casa, ela não queria contar para nós, e ela falou, não, nós vamos falar, porque nós vamos orar, vamos interceder, vamos buscar de Deus. E o que eu falei para ela que aquele médico poderia ter 500 diplomas, poderia ser o melhor cirurgião, o melhor médico, mais inteligente, mas maior que o nosso Deus ele não é. E aí de noite eu chorando, comecei a orar e falar com Deus, porque eu oro às 3 horas da manhã, e nesse dia eu falei para Deus, eu não vou esperar 3 horas, eu já vou orar. E eu orei, e daí quando eu chorei, falei para Jesus, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor me dá uma palavra. Porque nós não revelamos, quem revela é Deus na palavra dele. Então eu pedi, o Senhor me revela na tua palavra para me dar uma força de uma palavra, me dá uma palavra. Caiu João 11:4. Esta enfermidade não é para a morte, mas sim para que glorifique meu nome.
E eu em todos os lugares, até hoje, eu nunca parei de glorificar o nome de Jesus. Eu conto isso em todos os lugares que eu vou, que eu tenho. É na feira, é na rua, é no ônibus, é no metrô, é no trem, é no carro, é no hospital. Em todos os lugares eu conto. Porque eu fiz um voto com Deus naquele momento. Falei, eu vou glorificar o Senhor enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu vou falar do Senhor. E assim Deus salvou. Deus salvou a Isabela, que foi condenada à morte. Deus me salvou eu, que me tirou lá, que 5 vagões passou por cima do metrô e Deus me salvou. Então essa semana a gente levou o Nelson no médico. O médico falou que o caso dele não tinha mais jeito. Ele está com artrose nos 2 lados do quadril, né? E eu falei para ele, o médico falou só um milagre. Eu falei, então pronto, já está aí a resposta aí para nós. Porque se Deus fez um milagre na minha vida, na da Isabela, na vida da Ana Paula, e quantos aqui na igreja que já não são frutos do milagre de Deus, eu falei, esse Deus já é nosso, já nós temos ele, já é só esperar ele. Então agora é lógico que ele não fez o exame ontem e hoje ele vai estar curado. Vai ser um processo, ele vai ter que repetir todos os dias. E eu vou fazer isso aqui na igreja agora. Eu quero que vocês todos se coloquem de pé e nós todos vamos também declarar esta coisa maravilhosa que fala aqui, né? Nós vamos repetir todos os dias. Declare junto comigo. Eu vou repetir todos os dias ao acordar em alta voz, de acordo com Deuteronômio 28, 22. Doenças em humanos, em animais, em flores, é uma maldição da lei. Porém, segundo Gálatas 3,13, diz: Cristo me redimiu da maldição da lei. Logo, Cristo me redimiu de todas as doenças. Amém. E agora eu vou ler para vocês o que é redimir. Redenção é o ato, o efeito de redimir ou de remir. Olha o que significa, como é bom a pastora tem esse costume de estudar, né? O significado da palavra. E significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, porque Jesus, ele é a ponte que veio do pecado que nós estávamos, ele veio, nós éramos da lei, hoje ele veio para a graça, então ele é a ponte. E aí diz assim, e o ato de adquirir de novo, nos adquirir de novo, né, pela graça, de resgatar, de tirar do poder alheio do inimigo, né, e aí ele fala assim, do cativeiro, e é livrar-se de um passo arriscado, e é livrar-se das penas do inferno. Olha que forte que é essa palavra redimir. E ele declara que ele nos redimiu. E que se ele nos redimiu, ele redimiu também a nossa casa, nossos filhos, a nossa família, o nosso cachorrinho, nossos animais e as nossas plantas, tudo. Tudo é curado. Tudo é curado. Ele veio para isso. Para isso ele subiu ali naquele madeiro, foi pendurado ali, para morrer em nosso lugar, para fazer por nós o que nós não teríamos condições de fazer. E é só então vocês a partir de hoje tomar posse. Eu estou fazendo esse propósito com meu marido desde o dia que eu já me preparei, faz uns dias que eu já estou fazendo, que eu preparei para pregar hoje, né, essa palavra, mas já vários dias eu já estou acordando de manhã, de madrugada, eu faço as minhas orações e depois eu declaro em alta voz, tudo isso que nós declaramos aqui. Eu leio em alta voz para mim mesmo, sabe? Para mim, meu ouvido ouvir, guardar. A hora que menos esperar, nós vamos estar todos curados. E eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão subir aqui no altar contando essa cura, quem fizer. Direitinho, tiver fé e fizer, você pode crer que vai acontecer. E eu tenho certeza, porque o médico falou com meu marido que 20 anos que ele é médico, ninguém se curou. Eu falei, então ele vai ser o primeiro.
Eu pensei, né? Pode ter 20 anos na vida desse médico, porque talvez não sei se ele tem fé ou não, porque ele falou só um milagre, então ele já deu a receita, um milagre nós já temos, porque o que tem acontecido de milagre na nossa igreja, na nossa família, é só mais um milagre que vai acontecer. E aí eu vou lutar com o meu esposo, porque nós somos uma única carne. Se ele estiver ainda fraco na fé, eu ainda vou estar puxando por ele, vou estar lutando por ele, vou estar ali em alta voz por mim e por ele. E eu tenho certeza absoluta, eu sinto no meu coração, porque Deus não mandou pregar só aqui na igreja isso. Aonde quer que você estiver de uma pessoa doente, você vai falar. Aonde tiver um animalzinho doente, você vai orar e vai falar. Vai repetir essas palavras aí. E já ficou gravado na minha memória, porque eu recebi aquilo assim, falei, nossa, que maravilha que é. Quando a gente conversa com Deus e Deus fala pra gente como que a gente tem que agir, né? As nossas atitudes. E eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque tenho certeza da vitória, das bênçãos que vão vir da agora por diante para isso, que nós vamos aprender a tomar posse. Nós aprendemos hoje as lições, como que nós vamos tomar posse de cura na nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus.